Olá a todos e todas, sejam muito bem-vindas e bem-vindos a mais uma aula do curso Festa de Manjá, Patrimônio Vivo da cidade do Rio Grande, Educação Patrimonial nos e com os terreiros. Essa é a nossa quarta videoaula e espero que todos e todas estejam gostando do nosso curso. Na aula passada a gente falou da importância da Constituição Federal de 88 para a ampliação e consolidação do conceito de patrimônio no Brasil. A gente falou dos conceitos de cultura, de identidade, de memória, de história, dos bens culturais. E na aula de hoje a gente vai falar de referências culturais, um outro conceito que também faz parte, né, do amplo conceito de patrimônio cultural, que dão sentido, né, aos diversos grupos formadores da sociedade brasileira, como a gente viu. Espero que todos e todos tenham uma boa aula e vamos lá! Referências culturais. A Constituição de 88, como a gente viu na aula passada, ela passou então a considerar os bens não apenas materiais, mas imateriais, né? Então ela passou a integrar a cultura em seus mais diferentes suportes e representações que tenham a relação com a identidade, a memória e a ação dos diferentes grupos formadores da sociedade brasileira. Então, conforme a Constituição de 88, em seu artigo 216, e aqui relembrando, ele vai reconhecer as formas de expressão, os modos de criar, fazer e viver, as criações científicas, artísticas e tecnológicas, as obras, objetos, documentos, edifícios e demais espaços destinados a manifestações culturais, e os conjuntos urbanos e sítios de valor histórico, paisagístico, artístico, arqueológico, paleontológico, ecológico e científico. E aí a gente precisa pensar no que são referências culturais. E aí, segundo o Manual das Referências Culturais do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, do IPHAN, né, vai dizer que no ano de 2000, através do decreto 3.551, o IPHAN estabeleceu o registro de bens culturais de natureza imaterial, sendo este um instrumento que favorece o reconhecimento e a continuidade dos bens culturais de grupos até então marginalizados e ou silenciados pela legislação federal, haja vista que o patrimônio cultural passa a ser mais representativos. Nessa perspectiva, o IPHAN elaborou a metodologia específica para documentar, registrar e salvaguardar os bens imateriais e materiais, né, que se chama o Inventário Nacional das Referências Culturais. Este inventário, né, o INRC, como a gente chama, que é a abreviatura de Inventário Nacional das Referências Culturais, do IPHAN, categoriza as referências culturais em lugares, ofícios e modos de fazer, formas de expressão, edificações e celebrações. E aí aqui você tem a capa de um livro, Referências Culturais do município de São José do Norte, né, que foi uma pesquisa do IPHAN, realizada pela FURG, com recursos de uma multa que o estaleiro EBR precisou pagar para o Ministério Público, que foi revertida, então, nessa pesquisa, né, nesse inventário das referências culturais do município de São José do Norte. Ele foi realizado entre os anos de 2016, todo o ano de 2016 e todo o ano de 2017, ou seja, 2 anos de pesquisa no município de São José do Norte, ao qual eu fiz parte da equipe de pesquisa como bolsista da graduação, né? Eu cursava História e Bacharelado na época, e foi através desse projeto que eu consegui me manter na universidade, né? E foi através desse projeto que eu passei, então, a me sentir um pouco mais historiador, ou conhecer um pouco de um dos ofícios, né, do historiador, que é a área da pesquisa das referências culturais. E, segundo esse manual das referências culturais do IPHAN, eles conceituam lugares como lugares é que toda atividade humana produz sentidos de lugar.
Aí, neste inventário serão incluídos especificamente aqueles que possuem sentido cultural diferenciado para a população local, são espaços apropriados por práticas e atividades de naturezas variadas. Por exemplo, trabalho, comércio, lazer, religião, política, tanto cotidianas quanto excepcionais, tanto vernáculas quanto oficiais, ou seja, de todos os segmentos da sociedade. Essa densidade diferenciada quanto às atividades e sentidos abrigadas por esses lugares que constituiu a sua centralidade ou excepcionalidade para a cultura local, atribuídos que, que são reconhecidos e tematizados em representações simbólicas e narrativas. Do ponto de vista físico, arquitetônico e urbanístico, esses lugares podem ser identificados e delimitados pelos marcos e trajetos desenvolvidos pela população nas atividades que lhes são próprias. Eles podem ser conceituados como lugares focais da vida social de uma localidade. E aí a gente tem aqui, na pesquisa do inventário de São José do Norte, o professor Arthur Barcelos, que coordenou, que é historiador e arqueólogo, ele coordenou a pesquisa focada nos lugares de São José do Norte e fez uma série de entrevistas no trajeto da lancha, né? Entrevistando as pessoas quais os lugares, né, de São José do Norte que eles consideravam importante para eles, enfim. E aí todos foram apontando vários lugares de São José do Norte, como Barranco, como os lugares onde se manifestam as celebrações, enfim, mas praticamente todos os entrevistados, foram 300 e poucas pessoas que eles entrevistaram, mencionaram a Praia do Mar Grosso, né, que dá sentido à população nortense. E aí aqui a gente tem algumas fotografias, né, da ideia de construção desse balneário, né, da Praia do Mar Grosso, lá na década de 70, 80, né, e aí depois a Constituição, o pertencimento desse lugar a partir de eventos, como a festa de Iemanjá, e aí ali tinha concursos de moda, enfim, que foram moldando essa identidade, né, e sobretudo a pesca, né, porque lá a atividade econômica principal de São José do Norte ainda é a pesca e a agricultura, mais a pesca do que a agricultura. E aí eles têm um dialeto específico que eles dizem a pesca de mar, né? O mar é o que? A praia do Mar Grosso. Então, a praia dá esse sentido, né? A pesca marítima e a Lagoa dos Patos vai dar o sentido também de pertencimento, mas a Praia do Mar Grosso, dentro do inventário das referências culturais daquele município, foi apontada como uma referência para a população. Então, a população se sente pertencente à Praia do Mar Grosso, seja através da manifestação da fé, através da economia pesqueira, através, enfim, da ideia de balneário como um espaço de sociabilidade, como um espaço de descanso no veraneio, mas também como um espaço de arte, né, de expressão da arte. E aí você tem a figura do artista local, Zé Meco, né, que faleceu já, mas que ele era um pintor de São José do Norte e que morou nesse balneário, né? Foi uma das figuras importantes para a divulgação, inclusive, de São José do Norte, através de suas obras, né? Que estão espalhadas pelo mundo inteiro. E aí, uma foto de um navio encalhado na Praia do Mar Grosso, e o Zé Meco pintou, né? Esse quadro. E aí, então, dá essa ideia também de um espaço utilizado para as expressões artísticas culturais do município de São José do Norte. Formas de expressão, como o manual do inventário do IFAM vai dizer o que são formas de expressão. Na perspectiva do IFAM, são formas não linguísticas de comunicação associadas a determinado grupo social ou região, desenvolvidas por atores sociais, individuais ou em grupos, reconhecidas pela comunidade e em relação às quais o costume define normas, expectativas, padrões de qualidade, etc. Inclui-se nessa categoria, por exemplo, o cordel,
lá no Nordeste, que é muito forte, a literatura de cordel, a cantoria, a xilografia, né? Diversas variantes do boi, né? O boi bumbá, o boi duro, o bumba meu boi, e etc. Em várias regiões do Brasil, a moda de viola, a catira no Centro-Sul, a ciranda no litoral pernambucano, a cerâmica figurativa do Vale do Jequitinhonha, né? E neste caso serão inventariadas não as linguagens em abstrato, mas o modo como elas são postas em prática por determinados grupos executantes, né? E aí a gente vai ter em São José do Norte uma forma de expressão muito peculiar, né? Que entrou na categoria forma de expressão, que é um elemento articulador da forma de expressão de São José do Norte, são os campeonatos de futebol amador. Então, a pesquisa, ela levantou que esse campeonato que surgiu lá na década de 30, de 1930 em diante, do futebol amador de São José do Norte, que ele é reconhecido a nível estadual, né, como um dos campeonatos mais longínquos, né, que existem na história do futebol na região sul do país, e que dá sentido à comunidade, porque ele está vinculado também à agricultura e à pesca, né? As localidades onde se articulam os times, bem no interior, que vão, o campeonato ele é pensado e planejado, com localidades próximas, aí as equipes que vão vencendo essas fases do campeonato vão depois viajar do centro urbano para o interior e vice-versa. Então, e que gera não apenas uma forma de sociabilidade, mas uma forma, né, de expressar a cultura nortense, né? Porque é no período das grandes safras, na época em que era a cebola, mas também das safras dos pescados, que vai se desenvolvendo esse campeonato com uma forma específica, né? O campeonato nortense, né? O campeonato de futebol amador de São José do Norte. Então, ela foi uma das referências que mais se sobressaiu quando se pensou em formas de expressão, né? Parece banal pensar o futebol não como prática desportiva apenas, né? Mas não, é o futebol que dá sentido aos grupos, porque as pessoas se reúnem, existem torcidas organizadas para determinados clubes, existem torcidas que são rivais, seja de um clube ou de outro. Isso tudo vai gerando formas diferentes de sociabilidade e também formas diferentes de São José do Norte se destacar na perspectiva de se expressar, né? Então, quem é de Rio Grande certamente já ouviu falar do campeonato amador de futebol. Eu tenho quase 40 anos e sempre conheci ou sempre ouvi falar desse futebol, né? E foi através da pesquisa que tive acesso, né? Da força desse futebol amador para aquele município. Ofícios e modos de fazer. Como o IFAM entende o que são ofícios e modos de fazer? São atividades desenvolvidas por atores sociais, né, especialistas, reconhecidos como conhecedores de técnicas e de matérias-primas que identifiquem um grupo social ou uma localidade. Este item refere-se à produção de objetos e à prestação de serviços que tenham sentidos práticos ou rituais indistintamente. Entre estes encontram-se a carpintaria do sul da Bahia, a confecção de panelas de barro no Espírito Santo, a manipulação das plantas medicinais na Amazônia, a culinária em Goiás Velho, o benzimento nas várias regiões do país, as variantes regionais de técnicas construtivas do processo da mandioca ou da destilação da cana, entre muitos outros. Tal como no caso anterior, os modos de fazer não serão inventariados em abstrato, mas através da prática de determinados executantes, né? Como essas pessoas executam é, é, esses modos de fazer, né? Esse bem cultural. E aí aqui em São José do Norte se destacou a carpintaria naval artesanal, ou seja, uma prática de construção de barcos específicos, tanto o caico como o bote, que são
são dois tipos de embarcação de pesca artesanal específicas da região sul do país, que ainda resiste em São José do Norte. Lá você encontra 2 ou 3 grupos que ainda mantêm essa tradição de construção de carpintaria naval, né, de construção desse barco. Então, todo o processo de construção que os homens, principalmente homens, fazem, realizam no litoral lá de São José do Norte, especificamente na quinta seção da Barra, em São José do Norte, foi uma tradição passada de pai para filhos, né? Aí vai ter, eles chamam de estaleiro, né? 2 grandes estaleiros lá, grandes no sentido por ser artesanal, mas que constroem e fazem bastante reformas nos barcos da região, né? Que foram transmitidas de pais para filhos, né? Pais pescadores que aprenderam com seus pais a construção tanto do caico como do bote, que foram ensinando para os seus filhos como construir essas embarcações. E tudo isso é de uma forma específica, uma forma diferente de construir a embarcação no outro estado do país, por exemplo. Não é só o nome que muda, mas a forma, a metragem, a circunferência da embarcação, ela é totalmente específica, né, na região de São José do Norte e também de Rio Grande, mas a gente estava pesquisando de São José do Norte, então ela é uma referência cultural de São José do Norte como modos de fazer, né? Outro modo de fazer, ofício, né, que se destacou em São José do Norte foi a benzedura. E aí, aqui especificamente, eu pesquisei, juntamente com um colega também da graduação, a gente teve acesso em todas as entrevistas que a gente fez anteriores com as artesãs de São José do Norte, a gente se perguntava, né, o que mais aparecia por lá eram benzedeiras e benzedeiros. A gente chegou a localizar mais de 25 pessoas que executam a prática de benzedura em São José do Norte. E aí a gente foi buscar, né, esse conhecimento, como se ocorre essa prática, como se aprende, como se ensina, né, está vinculada a quê? Algum tipo de religião específica, a mais de uma religião. E aí apareceram, né, várias benzedeiras e benzedeiros. Apareceu um benzedeiro com 93 anos, que aí você pode ver esse pote, esse garrafão aí, com umas ervas ali dentro, e esses potes de vidros de café ali, que são os ungüentos que esse benzedeiro preparava, né, como prática de cura, né, não só através da benzedura, mas também como o saber manipular os elementos naturais, né, para a prática de cura, as fomentações ali com as ervas, uma simbologia muito vinculada ao sincretismo católico e afro-religioso. Né? Na imagem acima você pode ver São Jorge, Inhansã e Iemanjá, tudo no mesmo altar, né? Porque muitos dos benzedeiros de São José do Norte estão vinculados ou a Umbanda ou a esse hibridismo religioso que vincula quase todas as religiões, né? Então, a prática de cura através da palavra é muito forte em São José do Norte. E aí, então, ela foi registrada como referência cultural de São José do Norte. Obviamente, a benzedura, o benzimento, ele vai aparecer como referência cultural em quase todo o país, né? Não é uma especificidade de São José do Norte, mas o que se levou em conta é por ser a pesquisa realizada no século XXI e esta benzedura ainda ser forte, por quê? Porque ela ainda ocupa um lugar central na saúde pública, né? Enquanto São José do Norte tem um hospital precário, tem postos de saúde muito precário, é uma cidade com pouca população, mas com uma extensão grande regional, né? Territorial. Então, os benzedeiros e benzedeiras têm destaque tanto no centro urbano de São José do Norte, mas como um todo a sua extensão rural e nas margens da Lagoa dos Patos, quanto nas margens do Oceano Atlântico. Edificações. Como o IFAM entende, né, a edificação como uma referência cultural?
Aí ele vai dizer, o manual do IFAM vai dizer o seguinte: em diversos casos, estruturas de pedra e cal estão associadas a determinados usos e significações históricas e de memória, ou as imagens que se tem de certos lugares. Essas representações as tornam bens de interesse diferenciado para determinados grupos sociais, muitas vezes independentemente de sua qualidade arquitetônica ou artística. Neste caso, além do aspecto físico-arquitetônico, são relevantes, do ponto de vista do patrimônio, as representações sociais a eles associadas, as narrativas que se conservam a seu respeito, eventualmente os bens móveis que eles abrigam, determinados usos que neles se desenvolvem. Essa categoria integra tanto os edifícios emblemáticos do porte das igrejas, de Nossa Senhora Aparecida e de Nossa Senhora do Bonfim, ou do terreiro da Casa Branca de Salvador, né, como outros de significação mais localizadas, como a Casa de Cora Coralina, em Goiás, as sedes da Lira Popular em Belmonte, na Bahia, ou a banda Carlos Gomes, em Campinas. E aí, em São José do Norte, apareceram, é importante a gente dizer que São José do Norte, como uma cidade de origem lusófona também, né, com a sua história colonial vinculada à, à tradição açoriana portuguesa, vai ter bastante prédio colonial ainda, né, ainda no século XIX. Então, você entra no centro de São José do Norte, você vai enxergar vários casarões, muitos deles em estado precário de preservação, mas quase todos eles já tombados oficialmente pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, né, e pelo Estado do Rio Grande do Sul, pelo IFAI, que a gente chama. Então, vários prédios do Centro Histórico de São José do Norte já são tombados, não estão preservados, estão bem precários. E aí você tem aqui, em cima, no canto direito, com os tapumes, né, o prédio da Intendência, lá do início do século XX, ele abrigou a primeira intendência. Intendência era o quê? A prefeitura de São José do Norte. Um prédio que está bem precarizado, com o assoalho ali da divisória caindo, e que esse projeto do inventário, né, previa também a restauração desse prédio da intendência. Então, dentro do projeto do INRC, que a gente participou, previu ações de restauração do prédio da intendência. No meio e em cima, que tem aqui, ó, um caminhãozinho à frente aqui, você está visualizando o solar dos imperadores, né? No texto que eu li anteriormente, dizia que é de interesse as histórias que estão relacionadas à edificação, não apenas o prédio em si. Então, esse prédio, ele é do início do século XIX, ou seja, lá do início de 1800 e pouco, em São José do Norte. Conta a história local, a história não oficial, que ele foi lugar que abrigou a vinda de Dom Pedro I na região sul do país. Então, seria então o solar dos imperadores, porque ele abrigou tanto Dom Pedro I quanto Dom Pedro II. Há controvérsias nessa história, mas no imaginário popular isso é consolidado. Se você chegar em São José do Norte e perguntar onde fica o solar dos imperadores, vai ter toda uma narrativa, né, de uma história de que Dom Pedro veio para checar a região de Rio Grande, porque, para quem não sabe, São José do Norte fazia parte do território político de Rio Grande de São Pedro, né? Então, que teria se hospedado no solar dos imperadores, e aí tem toda uma narrativa, né? No ensino médio, por exemplo, uma das moradoras de São José do Norte, que hoje é uma empresária do município, ela mostrou para nós, né, a cópia de uma redação que ela fez sobre o solar dos imperadores, a história que existia sobre, né? Ele tem um valor arquitetônico, né? As telhas
do Solar dos Imperadores, como qualquer telha de barro construída no século XIX, era construída por mão de obra africana. O prédio, por si só, era construído com mão de obra africana e afrodescendente. Neste prédio aí, bem onde está aquele caminhãozinho branco, tem um portão. Desse portão, você visualiza uma espécie de senzala, né? Meio que um porão lá, uma espécie de senzala. A gente tentou fotografar por dentro, mas existem ali moradores, e existe uma briga judicial nesse Solar dos Imperadores, lá de São José do Norte, que se tenta, né? Que tem uma briga judicial pelo patrimônio, a família, enfim, mas ele não faz parte do circuito dos prédios tombados, justamente porque existe uma questão judicial envolvendo as famílias, né? O que se pensa é que ele não pode ser destruído porque ele é uma referência nesse sentido de que existe uma história popular vinculada àquele prédio, né? E mais do que isso, ele é um dos poucos prédios dos que estão em pé em São José do Norte que tem o resquício da escravidão na região urbana, embora São José do Norte tenha o Quilombo Vila Nova, que vocês vão ter acesso no final dessa aula que eu vou explicar para vocês. E aí outros prédios aqui, eu não vou falar de um por um, porque a aula vai ficar muito extensa, mas outros prédios que nem sempre são tombados pelo IPHAN, mas que ainda estão já um pouco alterados, mas que ainda dão uma ideia de uma São José do Norte, né? Do século XVIII, uma São José do Norte já bem consolidada no século XIX, e aí você vai tendo fachadas modificadas. Aqui embaixo, nesse prédio amarelo aqui, tem as janelas, né? Que obviamente elas foram trocadas, né? Que vai desconfigurando um pouco o que é o patrimônio, mas ainda assim eles são referências porque as pessoas em São José do Norte têm essa ideia de pertencimento, né? Principalmente as histórias vinculadas à Revolução Farroupilha, que é muito forte aqui no Rio Grande do Sul. São José do Norte teria sido o ponto central da Revolução Farroupilha, o que não é verdade, né? Que há bastante controvérsias nisso, mas que na memória popular isso está consolidado, né? Seguindo, as celebrações, como o IPHAN, né, no Inventário Nacional das Referências Culturais, entende o que são celebrações. Aí eles vão dizer que nesta categoria incluem-se os principais ritos e festividades associados à religião, à civilidade, aos ciclos do calendário e etc. São ocasiões diferenciadas de sociabilidade, envolvendo práticas complexas com suas regras específicas de distribuição de papéis, a preparação e o consumo de comidas, bebidas, a produção de um vestuário específico, a ornamentação de determinados lugares, o uso de objetos especiais, a execução de músicas, orações, danças, etc., são atividades que participam fortemente da produção de sentidos específicos de lugar e território. São exemplos de festas como as de São Sebastião, do Divino Espírito Santo, de Iemanjá, de São João, o Carnaval, que se realizam com variações em inúmeras regiões do país, ou outras mais localizadas, como o Círio de Nazaré, no Belém do Pará, a Lavagem do Bonfim, a Romaria do Bom Jesus da Lapa, na Bahia, ou no estado de Goiás, e a Cavalhada, né, em Pirenópolis, e a Procissão do Fogaréu, em Goiás. Enfim, uma diversidade de celebrações que dão sentidos aos lugares e territórios. E em São José do Norte, isso não foi diferente. E aí aqui a gente tem as celebrações, né, como uma referência cultural de São José do Norte, que se destaca das diferentes formas de celebrar a festa de Navegantes, é a de São José do Norte. Ela vai ser diferente em todo o estado do Rio Grande do Sul. E é isso que dá esse caráter de referência cultural. A referência cultural da festa de Navegantes, ela completou este ano de 2021 211 anos de realização oficial. Ela está vinculada à matriz de São José, ou seja, à igreja de São José, em São José do Norte,
e a sua maior festa é a de Navegantes e não a de São José. Isso que é interessante. Aí ela tem todo um ciclo ritual de preparação ao longo do ano. A, Obviamente vai ter a novena, a preparação, vão ter os festeiros, né, que são as pessoas vinculadas à religião católica do município, que vão bancar a parte econômica da festa, né, pensar na ornamentação, nas festividades, que tem todo o envolvimento, né? E aí você vai ver diversas formas de expressão dentro dessa referência cultural, né? Aí você pode ver aqui, deixa eu tirar a minha imagem, em cima aqui, ó, uma fiel aqui carregando uma réstia de cebola, né? Para que Nossa Senhora dos Navegantes abençoe a safra, né? A agricultura, não só da cebola, mas a agricultura do município como um todo. Eles costumam levar peixes também para dentro da igreja, para que a Nossa Senhora abençoe uma pescaria, né? Farta para as pessoas, para os pescadores de São José do Norte, né? E também vai ter um certo hibridismo cultural ali, né? Você vai ver também pessoas oferecendo pentes, espelhos, coisas mais específicas ao culto a Iemanjá, né? Mas que também é um hibridismo, né, religioso vinculado ao cristianismo católico com as religiões de matrizes africanas. Essa celebração ela é feita nesses 9 dias, né, que são a novena de Nossa Senhora dos Navegantes, e aí no dia principal, que é o dia 2 de fevereiro, é realizada a missa várias vezes ao dia, desde as 8 da manhã até as 18 horas, né? E um determinado horário sai a procissão da igreja até o cais, e aí vai ter a procissão marítima, né? Que é quando a imagem de navegantes é colocada nos barcos decorados aqui com bandeirinhas e tal, e vão percorrer toda a orla, né? Vão atravessar o canal de Rio Grande e São José do Norte, vão vir até o porto do Rio Grande, o cais ali do Rincão da Cebola, aqui na cidade do Rio Grande, e depois ela retorna para São José do Norte. Chegando em São José do Norte, tem uma outra procissão, né? E aí, procissão, literalmente, as pessoas caminhando a pé, carregando as imagens tanto de Navegantes quanto de São Pedro, de São José, que vai do centro histórico, vai até o hospital do município e retorna para a igreja. Existe ali é, diversas manifestações culturais, como roda de capoeira, um comércio informal localizado, vendendo artesanato, vendendo comidas, enfim, bandas marciais, bandas da Marinha. É um dia inteiro de festividade, né? Eu tive a oportunidade de entrevistar diversas pessoas, entrevistei pessoas com 70, 80 anos, né? Que frequentavam a festa de navegantes há mais de 50 anos. Então, realmente é uma referência não só para o município de São José do Norte, mas uma referência para o estado do Rio Grande do Sul, haja vista que ela é a única, né, que é uma festa celebrada com a procissão tanto em terra quanto em mar, né, de carregar essa para as duas margens, né, que vai mobilizar os católicos das duas cidades, tanto de São José do Norte quanto de Rio Grande. Por isso ela é uma referência cultural. A festa de Navegantes, ela é patrimônio cultural do Rio Grande do Sul através da Lei 12.988 de 2008, a mesma lei que reconheceu como patrimônio cultural a festa de Iemanjá da cidade do Rio Grande. Então, a mesma lei serve para a festa de Navegantes em São José do Norte e para a festa de Iemanjá na cidade do Rio Grande. Então, é por isso que eu trouxe as referências culturais para que se compreendam, até porque a história de São José do Norte, história de Rio Grande, né, lá nos idos da fundação do território, elas estão muito aproximadas, né? Não existe como dissociar o Rio Grande do século XVIII, né, e século XIX de São José do Norte, né? Haja vista que era o mesmo território político. E a festa de Iemanjá apareceu também como uma referência cultural de São José do Norte. A festa de Iemanjá deles lá, é, ela não é fomentada como um bem cultural, mas é uma referência para a população, e é isso que é importante. Nem toda referência cultural
vai ser registrada ou vai ser tombada como uma referência, como um bem cultural pelo IPHAN, né? O registro de referência cultural não significa que vai se ter um, uma certidão, né, de uma referência cultural. Então, todo esse trabalho que a gente teve ainda está em análise lá pelo IPHAN, e daqui a algum tempo o IPHAN vai ter que fazer novamente um inventário em São José do Norte para ver se essas referências permanecem ativas e vivas, né? E aí a festa de Iemanjá na Praia do Mar Grosso, né? Então, é uma celebração que envolve outros bens culturais num lugar específico, como bem determinou o IPHAN. Eu não vou me adentrar muito aqui na festa de São José do Norte, porque esse vídeo vai ficar muito longo e a gente precisa avançar no conteúdo. Os objetivos do INRC. Então, os objetivos dessa metodologia significa a disponibilização de um instrumento essencial para identificar e documentar os bens culturais e, consequentemente, para as possibilidades de preservação desse bem. Então, o IPHAN, ele vai, através de estudos, ele vai determinando, né? Ele vai ter que voltar a São José do Norte, pensar em formas de preservação desses bens, né? Vale enfatizar que o NRC é um instrumento de identificação de bens culturais, tanto imateriais quanto materiais. A indicação de bens para o registro ou para tombamento pode resultar de aplicação, mas não obrigatoriamente. Ou seja, a gente, no nosso inventário, os professores lá, os pesquisadores, eles apontaram a festa de Navegantes como uma referência é, de São José do Norte, inclusive para o Rio Grande do Sul, mas ainda está em análise pelo IPHAN, então estão fazendo outros estudos para então ver se esse tombamento passa a ser não apenas a nível estadual, mas também a nível nacional. E por fim, para quem quiser conhecer todos os bens, as referências culturais de São José do Norte, os bens culturais de lá, assistam aí na internet, tá no YouTube, o documentário São José do Norte, uma cidade em molduras. É um documentário de 48 minutos, tá? Em que vai aparecer todas as referências que eu falei e de uma linguagem muito simples, muito acessível, para que vocês compreendam um pouco essa ideia de pertencimento, essa identidade que São José do Norte tem com a Praia do Mar Grosso, com os prédios históricos, com a benzedura, com o futebol amador, como forma de expressão, e principalmente como a festa de Navegantes e de Iemanjá, né? Isso tudo através também da forma da arte, né? Dos objetos, enfim, pintados pelo artista José Meco, e por isso uma cidade em molduras, né? Haja vista que José Meco pintou vários pontos turísticos, prédios históricos e ofícios em São José do Norte. Então, por isso, São José do Norte é uma cidade em molduras, que é o resultado do Inventário Nacional das Referências Culturais de São José do Norte, uma pesquisa do IPHAN, coordenada pela professora Carmen Schiavon, que é minha parceira junto com a Urumi nesse projeto. Muito obrigado a todos e todas, espero que tenham gostado da aula de hoje. Até a próxima!